Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Pensa Alto Podcast. Hoje é uma entrevista super especial, meu, muito legal. E eu tava programando essa entrevista antes de ter o podcast, né? Eu não falei, pô, eu quero entrevistar essa pessoa. E aí a gente criou o podcast, e aí eu chamei o Padre Silvio, meu. Ah, Padre, obrigado pela presença. Eu que agradeço esse convite, né? Tá aqui nesse Pensa Alto, né? Acho que é um trabalho bonito que você já tem realizado com tantos seguidores e de repente um papo sobre religião, né? Um assunto hoje que causa até uma certa estranheza para muita gente e para outros assim pode, opa, até curiosidade, né? Então, Gera muita curiosidade, mas sim. também tem muitas pessoas que querem entender o que é um padre. O padre vai fazer uma oração, vai fazer uma... A gente vai bater um papo com uma das pessoas mais inteligentes que assim, o contato meu não é muito próximo, mas que eu conheci frequentando, né, participando das missas, né, porque é homilia, né, Homilia. é forte, viu, gente? Não, é forte, mas o que ele falava lá, eu falei, caramba, claro, tem a liturgia, mas tem muita coisa que é da nossa vida. E eu convidei aqui, padre, para a gente bater um papo. Vamos Hoje lá. a gente fala, a gente vai falar um pouquinho sobre Deus e religião. Vamos lá na sequência ver o que vai dar, né? Agora, é verdade que para ser padre tem que estudar? Ou tipo assim, eu vou lá, tipo, eu viro coroinha e automaticamente viro padre? Como Depois que a você? igreja ela se organizou, né, nessa estrutura toda, a caminhada de uma formação, né, sacerdotal passa assim por duas áreas são específicas, né, e fundamentais: a filosofia e a teologia. Toda a formação de um sacerdote vai aí. E aí depois outras faculdades vão se agregando. Tem uns que puxam, eu fui muito para a área da pedagogia, né, também pela nossa formação religiosa salesiana, como trabalhamos com escola, centros sociais, enfim. Tem áreas que muitos que vão para a comunicação, para a psicologia, né, são áreas específicas que ajudam muito a caminhada de um padre, né? E depois as especializações que começam por Aí aí não afora, para aí não mais. para mais. Mas, padre, eu fiquei sabendo que o senhor tem Eu mestrado. fiz o Tem isso mestrado, também? tem mestrado, Caraca! doutorado, Caraca! PhD, a gente tem informações assim bem intensas mesmo, até por causa também da área da universidade, né, que nós atuamos, trabalhamos como professores, gestores, animadores, enfim, né? Então, é bom a gente estar antenado, senão Padre, mas o senhor falou que o senhor tem formação em filosofia e teologia. biologia. O senhor, essas faculdades, essas graduações, elas são feitas em instituições, no caso do senhor, católicas, da própria igreja, ou eu posso estudar numa universidade pública? Sim. Na verdade, a nossa formação ela se dá dentro dos seminários, né, a formação específica, e as faculdades que a maioria de nós frequentamos são nossas, né? Tá. Porém, quando você já vai para uma graduação, um mestrado, um doutorado, você também a gente tem a opção de buscar as universidades federais, estaduais, de outros, né, ramos. Inclusive é até bom. Eu acho que é interessante, por exemplo, você fazer um mestrado ou um doutorado numa universidade que não seja do ramo católico, até para você confrontar um pouco, né, como é que anda esse mundo, né, acadêmico, as reflexões, né? Eu tenho alguns irmãos salesianos que, por exemplo, fizeram um doutorado em Harvard, então, quer dizer, Caraca. é um tema, é um assunto, né, sobre moral, é legal você cursar nesse mundo assim, doidão, né? Porque E, se você está dentro da igreja, não é que o assunto vai ser esse, você pode trabalhar qualquer tema, mas o ramo, né, vai seguir por aí. Então, quando você sai um pouco da gaiolinha religiosa, o mundo lá fora é grandão. Então, você começa a confrontar muitas vezes a ideia, que é um tema hoje bem polêmico, né? A religião com o mundo que vivemos. O cristianismo não é mais a opção, ele é uma opção, né? Então, entre hoje outras. é um desafio muito grande você falar de religião, falar de fé, num contexto que nós vivemos, né? Uma bagunça geral que envolve tudo. Essa bagunça tá maior do que antes ou ela sempre esteve Olha, desse jeito e tem mais informação sobre a bagunça? eu estou com 52 anos, né? Eu tenho saudade quando eu tinha uns 20 anos, até 30 anos, e parece que o mundo era mais suave. Tinha, Não né? tinha internet. Exato. E assim, o choque era de vez em quando, né? Agora você acorda já tomando choque o tempo todo. E o que está acontecendo? Né? O ser humano, sem perceber, a gente está ficando acostumado. Então nós já estamos acostumados de que não vai melhorar nada. E eu que trabalho, né, como porta-voz da esperança, eu não posso falar uma mentira no presbitério. O presbitério é o lugar que fica o padre, né, dentro da Sim. igreja. Eu não posso falar uma mentira ali, eu tenho que falar em algo que eu acredito.
Então, para eu acreditar na esperança, né, para eu falar da esperança, eu tenho que acreditar na esperança. Então, vem um primeiro grande desafio: esperar em quê? Eu espero onde? Né? Num mundo que não me dá nenhum sinal de que dias melhores virão, como diz a poesia. Né? O amanhã será um dia melhor, né? O acaso, não sei. Né? Mas eu creio, porque eu puxo uma dimensão, aí vamos para a religião, né? Eu puxo nessa dimensão de que a minha crença não está aqui nesse mundo. Né? Jamais. Por mais engraçadinho que ele seja, isso eu falo muitas vezes na igreja, né? Não dá. Né? Eu tenho que pensar em algo maior. Então é o maior que eu espero. Mas aí, para eu chegar lá, eu não posso desacreditar da esperança. Quero sim acordar um dia e dizer, poxa, o mundo está mais em paz, as pessoas Não, não parecem vai que rolar. estão dialogando mais, está todo mundo conseguindo ter um pouquinho mais de paciência, as guerras parece que estão entrando em tratados de diálogo. Aí eu acordo, acorda Silvão, Não, acorda, aí já não. tô, pronto, voltei ao normal. O senhor mesmo falou em uma das homilias que eu estive presente que os casais, os seus filhos, conversam pelo WhatsApp. Hoje é tudo monossilábico, né? É, O filho chega em casa, e aí, foi tudo bem? Uhum, sim, ok, tá. Sabe? Eu tenho encontrado agora algumas famílias que têm feito isso. Chegam em casa num determinado momento, todos recolhem os aparelhos. Nós vamos hoje conversar. Então o assunto é sentar de novo a uma sala, sem televisão, até deixar alguma musiquinha tocando, para conversar. da Isso é vida, interessante, da até vida. porque o ser humano está ficando sem assunto, né? Nosso assunto é você viu que o Corinthians saiu da fase de degola, agora está até sonhando com a Libertadores, vai jogar o, né? Assim, né? Ou é a política que está tão bagunçada, os nossos assuntos são assim, nossa, e a guerra na Rússia não passa, né? Mas padre, esse tipo de conversa que o senhor aborda bastante quando o senhor conversa com a paróquia, Sim, conversa sim. com. Mas a vida sempre foi assim? Ou a vida se tornou assim e isso vai ser pior então? Olha, Roger, eu penso assim, eu sou de uma família que é muito familiar, né? Meu pai era um carpinteiro, um artista. E como a gente gostava de escutar, né, o pai falando. Até agora, nos últimos tempos, eu ia de férias, passar uns dias com ele, a gente até provocava a conversa, e era fácil sair dele, sabe? Falar assim da madeira, do cheiro da madeira, e o que serve para fazer uma mesa é diferente daqui que você vai fazer uma estante. E a gente tinha curiosidade disso, né? Plantas, eu gosto muito de mexer com planta, né? Eu falo que hoje tá mais agradável cuidar de planta do que do ser humano. Porque a Caramba, planta, você dá um pouquinho de carinho, ela responde. O ser humano, você faz, nada tá bom. Se caramba. você não faz também nada, tá bom. Então essa intolerância tá irritante, né? E hoje você tem que ter cuidado até com isso aqui, ó. Né? Dependendo do que você fala, os comentários podem ser detonantes. Nossa, o cara lá. Eu não dou tempo Não consegue ouvir outras pessoas. por exemplo, olha, ele falou algo que não é o meu ponto de vista. Ponto. Não, eu tenho que entrar e, na minha Lacrar. verborréia, arrebentar com tudo pela frente. Para quê? Né? Hoje, para mim, redes sociais, no sentido eu não consigo ler comentários do que está sendo publicado, porque, meu, a coisa é tão bonita, alguém tem que ver uma falha para poder Ou criticar. criar uma narrativa de falha, né? Exatamente. Talvez não E aí, tenha. ele publica algo, pronto, aí começa e você fica assim, para quê? É. Para quê? Então, gente, ó, já deixa um bom comentário aqui. Deixamos o recado aqui. Deixa um amém só aí nos comentários. Aí o senhor está falando desse mundo. E o senhor falou da esperança. Esperar o que em quê, né? O que se esperar desse mundo. E aí eu queria trazer um pouquinho da fé. Né? O que é esperança? O que é fé? Como que a gente sente a fé? Como eu posso saber se eu tenho fé? Se eu tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Como é que São isso? as virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade. Olha só. Segundo Paulo Apóstolo, tudo passa, menos a caridade, né? O amor. Né? A fé passa, a esperança passa, o amor é aquilo que nos confirma em Deus. Deus é amor, né? São João vai dizer isso. O que é fé? Né? Fé é aquele assim, eu vou saltar o próximo passo no escuro, eu não sei onde vou É dar. um Mas, salto no escuro, tem mas isso, é estou ali. bíblico, E né? eu acho isso fascinante. Porque isso para mim, ele agride, né, toda a razão. Quem tem que só faça as coisas pensadas, 2 mais 2 são 4. Fé não, fé eu creio. Mas creio que me dê os fundamentos. Não tem. Não tem. É isso que é bonito da fé. Se eu te der o fundamento, eu já tenho uma coisa pré-montada, né? Então não é isso.
Mas a fé não é uma coisa infantilizada. Tem muita gente que, né, fica olhando para o céu para ver Ah, eu se... tenho fé. Exatamente, né? É Eu brinco, algo. é uns fé de mais, uns fé de menos, né? É, Não, né? A fé, eu tenho algo que em mim, eu não sei se você entendeu o que o padre falou, mas tudo bem. a Volta o vídeo e fé, assiste de novo. a fé é isso, né? Quer dizer, eu tenho algo que eu creio firmemente, né? E os meus pés são muito fixos aqui. Mas há algo que me instiga a ir mais, né? Deus é essa coisa que você quer tentar entender e não entende, né? Quando você entra no mistério, por exemplo, da Santíssima Trindade, né? A gente brinca, é um mistério. A igreja tem essa coisa A do gente não tem mistério. capacidade de entender, né? O senhor Exatamente. fala muito isso. A, ig- é, A gente não chega em. Não a tem. igreja tem essa capacidade do mistério, né? De falar do mistério. Por exemplo, na missa, no rito católico, após o momento que tem a elevação do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que o presidente daquela missa diz? Eis o mistério da fé. Portanto, ali está o mistério. Como é que eu vou crer que naquele pedacinho de hóstia, naquele pouco de vinho, diante de mim, agora é a presença do corpo e sangue de Cristo? É fé. A fé, ela é algo inerente do ser humano ou é algo que eu aprendo na vida? É um dom dado a todos nós, né? Porém, a fé, se eu não cuidar disso aí, né? Porque assim, eu posso dizer que ela está em nós, inerente, no sentido assim, as civilizações todas têm manifestações de que elas tinham um relacionamento com algo transcendental, Tá. né? Você vê em Todas, né? antigas, né? Às Todas, vezes era num todas, desenho, numa todas. dança, né? Vamos fazer a dança da chuva. Então, nós Isso. cremos que nesse rito algo maior virá. Podemos deduzir que isso seja um processo de fé. Só que se eu não cuido disso, né, ela vai esmorecendo, né? Por exemplo, quando Tomé fala para Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Quer dizer, eu Ah, sei que você é o homem que ressuscitou, mas se eu não colocar o dedo você não ali, toca lá. quer dizer, tem gente que precisa botar o dedão lá, né? Igual a gente, né? Nossa, que bonito, eu já vou com a mão. Já vai lá. Artistas plásticos adoram isso, né? Você tem uma belíssima imagem lá, como ali na paróquia. Eu tenho algumas imagens restauradas e tem aqueles católicos que tem que grudar, né? Na imagem. Aí esquece que às vezes tem um anel, aí bate, não tem, já dá Aí, uma lasquinha lá. ruptura, e ao relar muito na imagem, ela vai desgastando a tintura. E o pessoal não entende Não, isso, né? exatamente, eu O tenho pessoal que não entende. tocar, e tem essa coisa do toque. É bonito por um lado, sem dúvida nenhuma, mas às vezes eu posso olhar de longe, né? Deixa eu apenas contemplar a arte, né? Quando a gente fala de fé, é algo que eu entendi que é algo inerente ao ser humano ao longo da cultura, Assim, mas se eu não regar a fé, ela vai ser ela vai, né, ficando fraca, desencantada, não tem mais desencantada. em que crer, né? Aí eu não tenho, eu sou uma pessoa desesperançada, Exatamente, desesperançosa. desesperançada, é É isso. isso, né? Sim. Então, padre, mas a gente ouve, e essa é uma dúvida, que você deve ouvir isso aí todos os dias. Fé e ciência caminham junto ou se contrapõem? Essa pergunta do milhão, Sempre, né? né? Um Não, milhão. São João Paulo II escreveu, né, a Fides et Ratio, né, e foi um momento bonito para a igreja. Ele colocava como assim, como dois pulmões. Eu posso viver só pela fé com um pulmão, eu vivo. Claro, em algum momento vai fazer falta, né? Numa corrida, numa caminhada, o fato de ter um pulmão só pode fazer falta. Eu posso também viver só com o pulmão da razão. Eu vivo também, eu vou, mas talvez em algum momento. Então ele coloca que fé e razão caminham juntas. E a igreja tem esse zelo, né? Ela não solta as suas reflexões, os seus ensinamentos, a sua doutrina, sem a pauta da razão, né? Então é preciso conversar e dialogar. A religião conversa muito com a ciência, né? E é um Parece que choque. não, né? O pessoal mais leigo Até acha que dentro não. dessa bioética, né? Quantas coisas hoje, né, entram em questões até sérias pela moral. Por exemplo, reprodução, in vitro, inseminação. Quer dizer, a ciência entra num campo que é totalmente, entre aspas, velado como ato criacional de Deus. Como é que a ciência Protegida, né? quer dar a vida em algo que de repente, portanto, aí começa o diálogo. O que que é antiético? O que que é importante? Se é para a vida, se não é para a vida? Então, o campo da medicina, por exemplo, tem muito diálogo, né? Eu conheço médicos que a gente conversa muito sobre essas questões, né? Padre, eu sou extremamente cristão, católico, mas eu tenho que às vezes tomar certas medidas. Como é que E fica a minha aí? questão? Então, a gente vai dizer o que é ciência, o que é pelo bem da saúde,
Tá aí, Até onde pode Deus ir, nos... né? Agora, quando... A eugenia, Isso. né? A eugenia. Agora, quando você ultrapassa isso, ou quando você faz disso o comércio, e hoje, infelizmente, sobretudo essa questão da reprodução, virou um comércio, aí a igreja não vai ficar quietinha, dizer, olha, o problema é esse, agora é a sua consciência. Né? Eu tenho muitos amigos médicos, né, cientistas, Hum, mas assim, a grande maioria acredita em Deus, com a sua religião, mas a maioria, médicos assim, fala assim, ó, eu não fiz nada, estava morta. Eu já ouvi esses relatos. E falar em fé, o senhor falou de ética, né? Falou da ciência, trouxe os médicos. Eu sei que tem um padre lá no Vaticano, não sei se ele está no Vaticano, mas é argentino, se eu não me engano, sim, também. trabalhou com... E ele falou alguma coisa assim do tipo que existe a possibilidade, Sim. se eu tiver errado, me corrige, por Hum. favor, de que a vida fora do planeta Terra não afasta a existência de Deus. Ele falou isso, mas Sim, tá não, tudo certo? é um assunto interessante, até vale a pena quem tem curiosidade pesquise, né? Tem ali entrevistas dele nas redes sociais, mas vá no caminho certo, né? O próprio Vaticano se manifesta, né? O Diante Vaticano é disso. sempre o Papa. É, O Papa. Tá. você encontra, né? Já a reflexão. Alguns papas tiveram uma incidência muito grande nesse campo. A gente tem foto até de papas olhando, né? Aquela luneta Ah, grande assim, observando, como quem diz, né? Para nós há um interesse. Agora, vamos partir pela doutrina. Se eu digo que Deus é onipotente, onipresente, Deus é a origem de tudo, o arquétipo de tudo. Tudo está em Deus. Então, o tudo não é só o planeta Terra, né? Podemos expandir isso. Então, se existe algo para lá, Deus pode ser Deus de tudo. Deus é Deus. Né? Aí é um outro assunto, né, que a gente pode expandir. Aí vai ter aquele, não concordo com isso. Tá certo, ninguém está dizendo aqui que existe, que é assim, que é assado. Um padre trouxe essa perspectiva de que há possibilidade de vida fora do planeta. E se isso existe, também ali, a igreja, né, aquela que leva Deus, pode chegar lá. eu É doido o negócio não, desse. é doido. Eu gosto de assistir a alguns filmes sobre esses temas. E eu vou, talvez, eu não quero falar o nome do filme porque eu vou errar, né? E tem um filme bem antigo que fala que em um determinado momento os humanos estavam em briga lá com os reptilianos É, lá e eles pararam num outro planeta lá. E as crenças desses reptilianos se pareciam muito com as crenças humanas quanto a Deus. E aí interessante. eles viraram amigos Olha por aí, causa da crença. olha que interessante. De E é um filme repente, bem o enredo do articulado. filme era para caminhar aí, né? Dizer que. Ele traz esse contexto que Deus era um só, Sim. independente das brigas. A briga tem tudo que é lugar, até no planeta, né? E assim, é uma coisa bem interessante, né? Dentro dessa perspectiva. E quando esse padre era cientista, ele é Uhum, sim, cientista. sim. Ele não sofre represária dentro da Não igreja, no pá. sentido porque ele tenta realizar algo, né, não como uma brincadeira, né, são estudos, são pesquisas, né, então ele traz É isso, artigo, né? É um artigo exato, científico. exato. Então ele traz isso Científico. sobre, olha, gente, segundo, para ele poder dizer algo, né, Ele tem falou uma com muita caminhada, gente, né? sim, Ele estudou sim. E bastante, né? assim, ele traz com essa leveza, né, aqui tem um ponto. Então agora nós vamos nos debruçar para aí os peritos, né, peritos do Vaticano, né, onde está ali o coração, né, da nossa doutrina e igreja, é que dá o primeiro ponto para reflexão. Né? E aí a imprensa maldosa, eu que estou falando, né? Não é o padre Silvio, ela coloca a possibilidade de É, vida extraterrestre vai afrontar a existência do cristianismo, a existência de Deus. Eu não percebo, na minha insignificante sabedoria, eu não percebo isso. você que é um homem de comunicação sabe disso, né? Eu tenho que criar uma manchete que dê um impacto. Ela que atrai. Se você Realidade. cria bota uma, ninguém lê. Então eu ponho algo que verdade ou mentira, infelizmente existe um descomprometimento com a verdade da parte de muitos profissionais, eu lanço isso. Às vezes o Papa, por exemplo, fala numa expressão dentro da catequese, alguém pega uma frase dele e lança numa manchete. Pá! Ele não falou nada disso.
mas eu preciso, né, dar um ibope para crescer. Isso infelizmente é normal. É a foto, não é o filme, né? Exatamente. Ou É, às vezes é só o episódio, não é a série. exatamente. A gente tem que saber Eu dar mesmo tirar, sempre né? brincava quando no início, eu ia me ordenar padre, eu dizia assim, eu quero ser o primeiro padre a celebrar uma missa, a presidir uma missa na lua. Já o primeiro homem já foi lá, né? Nossa, Aí eu fiquei meio, ó, como é que eu vou virar o vinho, né? Tem que ser de ponta ó, cabeça que o negócio não sobe, tem né? A gravidade, hoxa é é tão levinha, devo pegar, porque é tudo gravidade. meio na brincadeira à parte, né? Eu falei, não, vou chegar lá, vou celebrar uma missa lá, aí Caramba. cheguei, né? Cara, tem todos esses aspectos. Padre, posso fazer algumas perguntas um pouquinho mais diferentes? Diga, ai, ai, ai. Não, eu já frequento a missa, eu procuro Sim, procuro fazer as coisas certas, às vezes acabo errando. Aliás, sempre eu erro, né? sim. Mas, assim, eu trabalhei um bom tempo da minha carreira e na área policial. E o canal tem bastante seguidores aí, Sim. são os agentes de segurança, né? E não era, eu vou falar dentro da área policial, não era incomum. Era muito comum a gente falar sobre ocorrências. Mas não ocorrência do que aconteceu, mas você percebeu a atitude daquela pessoa. Então, eu só queria trazer um contexto um pouquinho mais diferente do filme Constantine, com Keanu Reeves. Talvez tenha sido o filme mais famoso e Uhum, se fala muito desse filme no meio policial. uhum. Não a turma nova, né? A turma mais antiga. Né? Por quê? Porque as pessoas eram influenciadas por anjos, né? As pessoas do mal. A pessoa tem um livre-arbítrio, Uhum. mas alguém falava no ouvido direito, né, esquerdo, mas eu tomo a decisão. Tudo bem, foi fantasiado ou colocado em forma de filme. O quanto isso é real, o quanto isso não é real, a pessoa ser influenciada pelo bem e pelo mal em relação ao outro ser humano. A gente tem isso, né, dentro do contexto, né, da criação, né, o bem e o mal. Né? E o bem e o mal, eles se compactuam o tempo todo. Por mais que você tenha uma reta intenção, às vezes, puxa, minha atitude me levou para lá. Eu tive consciência, mas caí. Né? É o tal do pecado, né? Da consciência do O pecado, o pecado pecado grave. ele percebe, Sim. né, padre? O pecado a pessoa se sente mal, Então, mas assim, às vezes você fala, sabe aquela pessoa, meu, se eu pudesse fazer de novo, eu teria feito diferente. Por que que eu, por que? Então, quer dizer, é aquela vozinha que fica ali, né, soprando, né? Então, eu sempre tenho isso para mim claro. Por mais que você seja uma pessoa do bem, esteja tranquilamente, em consciência, em paz, nós nunca estamos tranquilos. Sempre. tem que rezar sempre o anjo da guarda. Sim, eu não saio do meu quarto sem um anjo da guarda, né? Porque Caraca, já no corredor da minha casa, de repente, eu já encontro alguma encrenca ali. Então eu caramba. falei, não, eu creio firmemente nisso, né? De que o mal, ele, a qualquer momento, ele vai me derrubar, e é isso. Onde existe o encardido, né? O Padre Léo falava muito do encardido. O encardido, o que que ele quer? É desmoronar a gente o tempo todo. Então, eu já vivi experiências, né? Que no momento que eu estava assim, bem demais, pregando retiro, eu sentia assim as Tem isso mesmo. tentações, as Tem coisas isso, tem muito essas. perto de mim, assim, eu falei, meu Deus, como a coisa é bárbara, sabe? Como ele quer jogar você na lama. Até as pessoas assim, padre, isso é muito comum. Padre, engraçado, quando eu era de igreja, minha missa, nossa, parecia que era tão fácil, agora que eu estou querendo seguir Deus, né? Nossa, é tudo tão difícil. E claro, você estava na sujeira, e quem está na sujeira, o que é o sujo, não tem problema. Agora você está limpo, você está se limpando, qualquer pozinho você já se incomoda. Então é nítido isso, né? Eu Mas as quero. pessoas do bem, elas percebem isso. Sim. Mas as pessoas que estão já no mal, elas não percebem. Sim, E aí você tem essa influência do mal, essas pessoas fazendo mal. Só olha a quantidade de crimes, sim, sim, sim. criminosos, né? É aquilo que você fala, né? Para aquele ali matar mais um não é problema nenhum. Não é problema, Quer não há dizer, ele já remorso. chegou a um zero. Né? Isso, Agora, tentar resgatar isso aí, tentar chegar aí. Eu já trabalhei um tempo com pastoral, por exemplo, carcerária, tá. né? E é interessante você conversar com essas pessoas, né? Por quê, Com as padre? histórias de Por quê? vida, Por quê? pessoas que estão ali dentro, que por A mais B, olha, padre, eu não estou aqui, né? Porque é como dizer, eu estou aqui, mas eu não sou culpado, né? Não, eu tenho consciência, mas do que eu fiz, né? E por estar aqui. Então você vai dialogando com essas pessoas. Algumas te dão um sinalzinho, uma luzinha no fim do túnel, né? Eu quero sair, Arrependimento. eu quero voltar, eu quero ter uma chance. Isso é bonito, né? Agora, eu entendo o que você diz, né? De fato, eu já também encontrei pessoas que zero. Né? Então, assim, é como se eu estivesse trabalhando com uma pedra.
Então, isso existe. Sim. Óbvio que não vou falar de ocorrências policiais aqui, mas nem sei se cabe falar aqui para o senhor, numa delas, eu não vou nem romantizar, vou falar o que aconteceu. Sexta-feira à noite, calor, lua cheia. Eu não sei se isso aí é um enredo, mas eu estava de plantão de polícia judiciária e houve uma ocorrência onde o criminoso faleceu. Então o oficial vai para o local de crime fazer as primeiras providências de polícia judiciária. E eu conversei com o médico que atendeu, porque a pessoa estava lá no necrotério, e o médico falou para mim, tenente, você, bem assim, tenente, você acredita em Deus? Ó, Tipo, eu vou pro hospital. Eu falei, não, por quê? Não, vamos descer lá. E ele mostrou, e eu vi isso, padre, eu vi, e o médico falou para mim, ele falou, ó, na época se usava arma, se não me engano, ponto 40, posso estar errado, se foi ponto 40 ou não, que é uma arma de impacto, né? Uma arma de transfixante, igual uma arma militar, que é 9 mm é transfixante, que tem uma característica, arma de guerra, e uma outra característica, arma policial. Ela tem, os projéteis são diferentes. E esse criminoso que faleceu, ele tinha uma tatuagem do demônio nas costas. E todos os projéteis que pegou na figura que ele tinha, não aconteceu nada. Ele falou assim, ó, transfixou, não pegou nenhum órgão vital. uau, E o médico falou, ele só morreu porque o tiro que pegou aqui na perna, ele perdeu bastante sangue, onde não tem a tatuagem. interessante. Eu só queria É, trazer para o senhor que eu é, vivenciei um mistério. Mas assim, o médico, a primeira coisa que ele falou, se eu acreditava em Deus, a primeira coisa que ele perguntou. quer dizer, foi Assim, você uma acredita em Deus? coincidência grande de tudo isso, né? De E fato. assim, Deixa um pontinho de interrogação, né? essa é uma coisa que a gente tem. Aliás, falar em ponto de interrogação, eu sei que o senhor viajou bastante, né? Hum, Eu tive a oportunidade de conhecer a casa de Dante Alighieri, não tem como não falar da Divina Comédia, né? Eu não sei o que é é. divertido, né? A É, e, visão tem- dele. e assim, esse mundo que ele coloca, que o purgatório, né? Você tem o Purgatório, o céu, o céu purgatório e o e o inferno. inferno. E esse livro, essa história dele, é que ele traiu a sua esposa, a alma dela, ela em algum momento aconteceu alguma coisa, ela é levada pelo barqueiro, mas ele quer resgatar. E ele passa em todos os níveis do. Assim, em termos do É uma desenho, obra nossa, fabulosa, né? fabulosa. O que é céu? O que é purgatório? O que é inferno? Tá, em palavras bem simples, né? O Catecismo da Igreja tem ali alguns artigos, né? Que já trabalham exatamente isso, né? Que é esse fim último, esse destino último da alma, né? Então, para aquele que viveu a amizade com Deus em tudo, né? O respeito, uma vida toda devota, cuidado, né? De proximidade, a prática do bem, céu. Aqueles que Direto. caminhou com Diretão. Deus, diretão. Aquele que caminhou com Diretão. Deus, amigão de Deus, fez tudo direitinho com Deus, mas deu umas pisadinhas na Mas bola, pisadinha ou pesadona? pisadinha suave, assim, deu umas falhas Ah, técnicas, né, no meio de caminho, né? Tem a graça, mas precisa de uma purificação. tá. Eis o purgatório, o lugar de purificação. Tanto para a gente fala, né? A gente pode rezar pelas almas, né? Para as pessoas, para a gente pedir já a nossa remissão, como também pelos mortos, né? Isso, a tal da indulgência que a igreja coloca, né? E depois aqueles que infelizmente, né, falharam no quesito, né, do amor, né, da prática do bem, né, e portanto romperam a sua relação com Deus, rompendo a sua relação com o próximo, esses, se não vivem um arrependimento, é o inferno. Quem vai pro inferno não, O inferno não tem mais chance, não meu tem filho. mais Há uma chance? passagem na Bíblia interessante e Jesus ele coloca, né, a partir de uma o pobre que morreu né, e o rico, né, o Lázaro e o rico. E nesse diálogo a gente começa a ter uma noção disso, né? Ambos morreram. O pobre, né, o Lázaro, foi levado ao céu pelos anjos. Diz assim, né, bonito. Né? O outro foi para o inferno. Blum. Aí você já tem uma noção, o outro foi carregado, o outro caiu. Aí começa o diálogo, ele está lá embaixo, né, naquele lugar, ele começa a dialogar. Abraão, né? Ele falou, olha, meu filho, aí vai dando algumas pinceladas. Quem está aqui não conversa com quem está aí, quem está aí não conversa. Mas então manda alguém lá em casa, porque meus irmãos estão no mesmo caminho que eu, de repente ele vai dizer, olha, eles têm os profetas que os escutam. Então, o diálogo ali vai dando uma noção do que é, né, a salvação, do que é o inferno, e aí, meu filho, não tem mais. Você tem até o seu último respiro de vida para misericórdia de Deus ser concedida a você. Só que você tem que buscá-la.
É aquilo que Santo Agostinho dizia: Deus nos salva, mas Deus não vai nos salvar sem a nossa participação. Eu tenho participação na minha salvação. Seria maravilhoso, né? Eu detono aqui, na última hora, Deus, dá uma ajudinha aí, o céu. É do Não, caso dos dois que foram crucificados, né? por Um, exemplo, um estava ali, né, um bem, bem ao lado se ali, ainda se você é arrependeu. Deus, salva você, salva todo mundo aí, meu. Bem assim que ele falou, né? Bem O outro é. não. Outro não, ele sentiu ali, né? Está do meu lado alguém que pode me levar ainda hoje você vai estar comigo, não parece. O cara já saiu dali retão, sem purgatório, sem nada. Caramba. Quer dizer, era alguém que estava ali na cruz, os condenados eram porque tinham feito coisa errada. Tá ali houve uma sentença, houve um julgamento e o julgamento do julgamento, o maior de todos, né? Você vai comigo para o céu hoje. No purgatório, a pessoa fica lá tirando seus pecados. É, É um local de sofrimento? dizem ser um local, né? Assim, a igreja ensina na catequese, não é um lugar confortável, né? Eu acho que a maior angústia, né, do que eu já li e tentei entender também, é como assim, você está vendo ali, né, a beleza do céu e eu não posso chegar ali ainda. Então acho que não tem sofrimento maior que esse. Vamos desenhar isso. Vamos Mas desenhar a isso. pessoa que está lá sabe que é só cumprir a pena. Há uma salvação. Assim, Então isso dá uma expectativa, né? Quer dizer, por isso todos serão salvos no purgatório? Ou sim, pode dar mais. a ideia do purgatório é purificar para o céu. Tá. Acabou. E quem está no inferno não tem jeito mais. Não tem mais jeito. Mas Eu começo a ficar preocupado com o inferno, viu? não, Dom então. Bosco, São João Bosco escreveu um livrinho muito Padre, é bonitinho. terrível. São João Bosco escreveu um livrinho muito bonitinho, que é o céu, o inferno. O pessoal é um livro pequenininho. O pessoal começa a ler, falou, padre, é muito pesado, porque ele descreve detalhes de um sonho dele, como é a visão do purgatório e do inferno. Então, se você começar a ler mesmo as doutrinas, os vários grandes santos padres escreveram, vamos embora para o céu. Nem, Não é mas brincadeira, tem não. muita gente que fala, tem muitas pessoas agnósticas, Sim. os ateus, Uhum. e os que perderam a fé. Eu não sei se é isso. Que não querem acreditar nisso. É. E eu já li em algumas publicações que o risco, falando sobre a fé, sobre Deus, cristianismo, e falando sobre a razão, ateísmo, a pessoa agnóstica, pessoa que não teve acesso a Deus, é um risco muito grande não acreditar em Deus. Não, porque a passagem na Terra é tão pequena que vale até o Clóvis de Barros Filho, ele tem umas passagens interessantes quando ele fala, gente, é uma aposta tão simples essa. Vale a pena apostar porque se não existir, tudo bem. Mas se existir, eu perdi. Você tem uma eternidade depois. Aqui não, nós somos Exatamente. temporários. Né? Por mais que, você vê, a nossa vida é breve demais. O que é Isso. 80, 90, 100 anos? É nada. Né? Uma eternidade que nós vamos viver. Então, e eu acho bonito isso, é o desafio, né? Tem pessoas tão inteligentes, capacitadas, de alta posição social, mas com muita fé. Isso eu acho bonito. Sabe, alguém que não deixou que o Será que é academicismo. fé ou é aquele medo? O que Não, muda o porque fé e é o medo? dessas pessoas que eu vejo que praticam mesmo, né? Sabe? Buscam isso. Eu acho bonito, porque geralmente fala assim: a pessoa ganhou o mundo, o academicismo, blá, blá, acabou a fé. Acabou, eu tenho tanta coisa boa, para que eu vou me limitar a uma coisa que. Né? E isso eu acho bonito, porque eu falo assim: ter fé é coisa para homem, né? Naquela antiga Uhum, expressão, né? uhum. É coisa séria. Por quê? Porque exige muito de nós ter fé. Eu crer em quê? Não é eu dizer que Deus é bonzinho, eu amo a Deus, Deus é. Então, quais são as minhas atitudes que revelam isso? Né? Se Ele é o Senhor da minha vida, dentro da tradição católica, tem um domingo que nós chamamos Domingo do Cristo Rei. Se eu declaro que Ele é o Senhor da minha vida, pois bem, qual é a minha referência a Ele, né? Para que Ele seja o Senhor da minha vida. Então, eu quero que a minha vida seja um reflexo daquilo que Ele ensina, daquilo que Ele ensinou, das suas pregações, das suas exortações, né? Dos seus ensinamentos. Então, eu vou fazer na minha vida se tornar um reflexo daquilo. Qual que é a diferença do ateu pro agnóstico? Não, a gente, Do ponto a de bem vista. da verdade, né? São palavras assim, mas são pessoas assim que o ateu eu não creio em Deus. Acabou. Ele nunca. Ateus, né? Quer dizer, não Deus. Mas nunca. Ou ele teve uma decepção e saiu, é isso? Olha, eu já conhecia pessoas que, rapaz, eu não creio em nada. Então, O que tá vai bom. fazer lá na igreja? É. Se for. Às vezes Eu fui lá a conversar. gente se encontra em ambientes de faculdade. Eu tive um colega que era assim. Ah, Aí ele falou assim, já falou assim, um cara gente boa pra caramba, mas assim, não creio. Participava das coisas,
ele acha que nós É. viemos lá de uma ameba lá e tal. Porque Aí existe veio as teorias, tem né? a teoria Darwin, do evolucionismo, o homem é, veio do... Tá bom, explosão, Big Bang. Aí, Boston de Higgs, tem até um negócio aí também. eu não, eu criei lá no primeiro versículo da Bíblia, né? Tava tudo assim, Deus começou, Deus botou ordem em tudo. Né? Caramba. Pô, legal, É legal. bonito isso. Eu só fico preocupado, agora eu vou apostar mais ainda. Eu vou começar a ir 2 vezes à missa aos domingos, porque não tem sentido, né? O que o senhor falou, né? Eu tenho toda uma eternidade, ou no céu, ou no inferno. No purgatório eu não quero ter essa eternidade, não, porque eu fico só Ele apreciando, olha, né? Mas assim, imaginar, a aposta é desproporcional. imaginar uma eternidade no inferno, segundo aquilo que nós temos, né? De perspectiva do inferno, é aterrorizante. É É, aterrorizante. Né? pô, é bem, bem diferente. Às vezes você vai lá na igreja, nossa, tá calor aqui, precisa botar um ar-condicionado, não sei o quê. E vai testando o inferno. Aqui ainda tem um Gente, ventiladorzinho farsa para olha, atrapalhar. olha, vou fazer um corte aqui, ó. Ele fala isso. Ele fala isso, não é que de podcast. Falei, vai vendo, porque o inferno não vai ter Mas ventiladorzinho, o não. senhor é criticado nas homilias? Tem, tem. Eu vou deixar o endereço da paróquia aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode Tem deixar. que ir lá, vai à igreja. Não, Você que não tem fé, vai à igreja. ali a gente tem os meninos, né, que os vigias, eles comentam, nossa, padre, sai umas aí brava com o senhor aí, brincando, né? Se Sim, dizer, sim, sim. nossa, o padre pegou pesado. Agora, quando eu tô para começar a missa ali, junto à porta ali da entrada, muitos que chegam, ai, padre, que legal que hoje é o senhor, adoro o senhor dar aquelas pauladinhas e entra, né? Até na época, o nosso bispo regional, que ele brincava, gosto de ouvir a sua palavra, né? Você dá uns tapinhas assim e segue o jogo, né? Mas, assim, não é a questão de ser Não, maldoso. não, não. Não, eu falo até meio, às vezes até na brincadeira, até porque para mim, a palavra tem que ser em primeiro lugar para mim. Eu não quero vender algo que eu não creia, né? E às vezes eu preciso escutar algumas coisas para dar uma recalchutada assim, senão até um padre ele pode cair também. Então, precisamos Claro, estar atento, claro, a né? gente já falou sobre isso. Aliás, para gente ir para o final, em alguns livros de história bem antigos, os reis, né, os imperadores, eram, lá no passado, os representantes de Deus na Terra. Sim, É só um contexto histórico sim. e eu vou trazer para o presente Inclusive agora. eles, né, nomeavam os bispos, eles davam os Isso, é isso. É títulos. contexto histórico, vamos só buscar Sim, esse sim. contexto histórico. Hoje nós não tem rei, tem essa coisa, mas hoje o representante de Deus na Terra são os políticos. E nas homilias do Senhor tem. Eu só queria fazer esse fechamento com essa Olha, interpretação do Roger, senhor. na verdade, eu até acho legal, né, estar num ambiente assim que a nossa voz vai além, né? Você tem tantos seguidores, né? E eu tenho que ter muito claro para mim assim, a política é muito bonita. A Né? política é Se a bonita. gente for olhar a polis, né, de onde Lá vem a da política? Grécia. Exatamente, Da né? O Grécia. ser que nasce da polis para a polis. Aí hoje você chega nesse cenário de uma politicagem, vamos falar só do nosso Brasil, né? Ela é decepcionante. Como as coisas caminharam e onde estamos hoje, né? Começa com esse mundo de partidos, eu acho que a política assim, pratique o bem, pratique a ética, né? Aquilo que se você leva o povo, né? Se você respeita a justiça com o povo, não tem por que dar errado, né? Só que infelizmente, né, não vou ficar aqui chovendo no Ah, não. molhado. A gente se decepciona com essas, desculpe dizer, essas palhaçadas o tempo todo, né? São muitos cargos, muitas assessorias, é muito dinheiro jogado fora, Não é só do são Brasil, viagens. não. Então, Não, não é olha, só, vamos falar você só dá o Brasil, daqui, mas mas tá tanto que a América mundial. Latina está estragada inteira, né? Bom, também na América, porque o mundo inteiro É tá. o mundo. Então você fica assim, meu Deus, o Brasil é um país rico, nós temos tanta riqueza e tanta miséria, sabe? Ali na paróquia todos os dias chegam pessoas, e isso mexe muito comigo. E lembrando que o Padre Silvio, ele tá numa paróquia aqui em Santana, Santa Terezinha, que não é área periférica. Não, Não, a gente tá não, pertíssimo do não. metrô, uma área razoavelmente boa, né, Padre? O senhor Sim. tá trazendo um E relato. tanta gente chega ali pedindo comida. Isso é algo que É mesmo, me padre? quebra, o Roger, me quebra. É Pô, porque mas corta a alma, né, como é que isso eu aí. não vou dar um. Outro dia eu estava terminando a missa indo para o meu almoço e uma família, padre, o senhor teria só um pacotinho de arroz e uma lata de óleo para eu fazer um almoço? Olha o que é isso. Sabendo que eu ia para minha casa e na minha casa eu teria um almoço, tudo. Isso quebra, tira até a fome. Falei, não, a senhora não vai sair daqui com um pacotinho de arroz e uma latinha de óleo. Eu vou ver tudo que eu puder.
né? E que a senhora vá com dignidade para casa. Aí você chega depois, você vai pela televisão, é gente brigando, é político não sei onde, é dinheiro não sei onde. Eu falei, meu Deus, que dia que essas pessoas vão tomar vergonha na cara e parar com essa palhaçada toda? Vamos voltar, vamos tentar um dia ser a polis, a política, né, do respeito, do... Tá bom. Tanto que eu brinco, né? Você Mas acompanha tem uns algumas bons missas lá, políticos. acabou as eleições, tchau, até daqui a 4 anos que você vai voltar a Mas falar com a gente. a Tem, gente tem bons tem. políticos, Aí não bonito que você tem? tenha A gente falado isso. tem. Tem Não, pessoas que a têm, generalização é ruim, né? exato. Gostei até porque, para não ficar tão. Como assim? Tem bons padres, tem padres, né? Tem Tá, bons educadores. Tem, bom, todos. então, eu conheço, né, alguns políticos que têm esse compromisso. Aí vale a pena. Só que, infelizmente, muitos deles, né, que até entraram e de repente, padre, não dá a coisa ali dentro. Para eu fazer algo bom, eu tenho que também apoiar algo não tão bom, porque senão eu não vou ter. Aí começa aquela cadeia. Então, inclusive da minha família, tive pessoas que entraram, falou não dá, porque nós somos de uma cidade do interior, uma família que é muito querida e respeitada. Ele ainda brincou, tem um irmão padre. Pensou se eu piso na bola, né? Então é melhor sair. E é triste isso. Você quer fazer o bem e às vezes. Então, eu falo aqui, senhores políticos bons, pelo amor de Deus, permaneçam. Né? Vai levando burdoado para tudo quanto é lá, mas tentem fazer o mínimo possível. Né? É como a gente na igreja. Né? Tem pessoas que reclamam tanto da igreja, vai lá, não sei o que, não sei o quê. Mas tem tantos homens nessa igreja que fizeram e fazem uma história tão bonita, né? Pelo bem social, uma igreja que seja de acolhida, de respeito, né? Que escute as pessoas, né? Aí também eu faço valer, né? Os A homens bons igreja de não é só tudo. formada por padres, né? Tem toda a Sim, comunidade que tem sim. que se envolver, E é né? difícil esse trabalho, porque assim, você tem de criar consciência. Por exemplo, na história de São Francisco de Assis, né? Deus diz a ele: reconstrói a minha igreja. Este homem teve um trabalho de reconstruir a igreja. Eu, em algumas missões que eu tenho ido, eu tenho feito isso. Eu não quero saber de mexer em nada. Preciso construir primeiro o povo de Deus. Tanto que eu estou aqui há 6 anos nessa paróquia, agora que eu comecei a fazer restauração no externo dela. Porque esses primeiros anos meus, eu senti muito forte isso. Eu preciso restaurar uma igreja de homens. Diante do que eu vi, diante de coisas que precisam ser mexidas, né, tocadas pela misericórdia de Deus. Não é pela minha frase, pelo meu discurso, não. Muitos daqui que me conhecem ali sabem disso, né? O Padre Silvio, eu sempre jogava o evangelho, sabe? Que a vontade que a gente tem é de fazer uma purificação, né? Vamos tirar os ruins, mandar tudo Não tem embora. como, não Não é pode, assim que não é assim que funciona, né? Um funciona. dia os discípulos chegaram para Jesus, olha, no meio do trigo está nascendo um joio, o senhor quer que a gente arranque? Deixa nascer tudo junto. Na hora certa, o trigo vai para o trigo e o joio vai para o lixo. Então, às vezes, a gente conviver até com situações adversas amadurece a gente, humaniza a gente, e a gente torce para que o lado bom vá contagiando. Né? E a forma mais bonita de contagiar é você não perder, vamos no primeiro ponto, Fé, a esperança esperança, a fé e a fé. e a caridade. Eu creio. Por quê? Sabe aquela coisa? Vai com leveza, vai com muita força. Um padre, se ele não abraça o mistério que ele reza, você fica um funcionário da igreja. Deus me livre de um dia me tornar um funcionário de igreja. Ou que a Aí tem o igreja, pessoal da secretaria, ou né? que a Tem igreja pessoal. seja uma dispensadora de sacramentos. Não. A igreja quer ser mais. Ela quer ser uma casa de misericórdia. Né? Nós podemos entrar na história de um povo. Então, o padre sofre. Né? Ele é vítima com Cristo. Ele não oferece o sacrifício do outro. Né? É fácil eu matar um bichinho, como era no tempo, né? Oferecer o sacrifício, o sangue dele. Quem é que sofreu? O Um bichinho. bichinho. Eu não fiz nada, nem sujei as mãos, eu só estou Ah, ofertando. O verdadeiro sacerdote, não, ele é o mistério que ele celebra. Então tem hora que eu choro pela minha igreja, por querer ver as pessoas, sabe, ultrapassando os muros, né, do rancor, do ódio, sabe, das divisões. Gente, a missa, o rito católico começa assim, né? Bendito seja Deus que que nos nos reuniu no reuniu amor no de Cristo. amor de Cristo. É lindo isso, meu Deus. Você criou algo em nós, olha. Tem alguém igual a mim lá do outro lado do mundo, mas que por ser cristão e católico é meu irmão. Essas andanças que eu faço, me lembro uma vez na Turquia, a gente teve que pedir licença para o governo para rezar uma missa. Na Turquia. É, Lá tem a porque, casa de Maria, eu acho que sim, tem algum, né? exato.
Mas assim, as igrejas, né, são Mas lá não é cristã? a porcentagem nossa é pequena. Pequena lá. Nos caminhos que eu fiz o estudo dos É caminhos de Islã Paulo. lá. Islã, Vai um muçulmano, né, cresce muçulmano, né? muito, né? E eu me lembro, eu falei, olha, vocês têm 30 minutos para rezar essa missa e a guarda ficou ali na porta da igreja. E a gente Caramba. rezando bonitinho. Gente, não vamos lá bem bonitinho. Porque é um diálogo. Nós temos uma escola salesiana. Só que a nossa capela, dentro da escola, ela fica fechada dentro de um prédio. Ela não pode pôr a carinha para fora. Lá dentro a igreja pode. Mas ali fora é um paredão. Você não pode demonstrar o catolicismo, né? Para nós que estamos no Brasil, é satisfatório. Satisfatório, tá E bom. levando bordoada ou não, a igreja está aí, né? Embora alguns lugares estão querendo, né, vandalismos e perseguições, mas assim, Invasões em cultos, né? exato, exato. Ela tem o seu respeito. Mas imagine lugares que tivemos você isso. é minoria, você tem que pedir licença para você falar do seu culto, sem falar lá do Oriente, né? Dos lados lá para outros pedaços que então é proibido. Vamos fazer uma previsão para a gente finalizar? Sim. Daqui 5, 10 anos, quais são os grandes desafios da Igreja Católica? Hoje é a gente tocar o coração das pessoas, eu creio, né? Com, com misericórdia, eu acho. O atual Papa Francisco, ele é um Papa que tocou muito o tema da misericórdia, o que deu um desconforto em muitas alas da igreja, né? É um Francisco de Assis no sentido do seu tempo. Incomodou muitos por ele literalmente rasgar as vestes e irmão para tudo. Então, às vezes, é bom a gente ter um discurso assim, que eu estou aqui atrás da mesa e o povo lá longe. Não, Não, isso é. a igreja é lá. É aquilo Mas isso já foi no ano passado, né? aquilo que o Papa Francisco disse, né? O pastor com o cheirinho da ovelha. Fica ali pertinho deles. Eles querem, às vezes, isso. Você não imagina a alegria do povo, você vê, o padre aqui pertinho da gente. Nossa, o padre está aqui, Não, o padre está fazendo. o padre no O padre tá podcast. fazendo. O padre tá fazendo. Aí! Podcast, O padre tá fazendo feira, meu padre come tomate. Eles Ele é acham que o padre é um normal, boneco. né? Não, Briga ele tá assim, aqui, ele vive né? de hóstia. Não, Não, ele não. é vida normal, né? É normal. Isso é muito legal. Então, eu acho que daqui 5, 10 anos. O grande desafio é isso, não é a gente ficar correndo atrás de converter mundo. A gente convence pelo testemunho. Então, eu rezo a Deus que a igreja seja essa mãe. Quem é que maltrata a mãe? Quem é que joga pedra contra a mãe? Nenhum filho que é normal faz isso, né? Então, que essa mãe seja isso. Leve o evangelho com essa leveza, com essa arte. O evangelho é bonito. A igreja, Deus, ele é beleza. Eu gosto muito de olhar, né, a igreja a partir dessa alegoria, né? A beleza de tudo que a gente pode celebrar. A liturgia é uma beleza em si. Se a gente ficar só naquele rito, a missa é muito chata. Tá bom? Se eu entrar no mistério, nossa, eu brinco, eu ficaria rezando uma missa um dia inteiro. Né? Você está ali dentro. Né? Olhando o relógio. Nessa entrevista que nós tivemos, o senhor bem posicionou a fé totalmente distanciada da razão, ou da ciência, né? O senhor colocou aqui os 2 pulmões. Pô, achei muito legal essa comparação, nunca tinha ouvido. E isso me fez sentido, pelo menos para mim fez sentido. Acho que você que está me assistindo também. Só vou colocar a última perguntinha. Sim. Tecnologia, inteligência artificial, vai afastar ou vai agregar a pessoas à igreja? Olha, antes de responder, deixo aqui a dica, né? Vale a pena, pessoal, pesquisa lá no Vaticano, vá, leia essa encíclica de São João Paulo II, ele é pequenininha, Fides et Ratio. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você acessar. Aliás, o contato do Padre Silvio pela igreja também está aqui na embaixo, na descrição. E é legal porque o povo, você lê o que um Papa escreveu tanto tempo, né? Ele que foi um ícone, né? Me lembro do funeral de São João Paulo II, eu estava lá, né? Parece que o mundo, o mundo inteiro estava ali, né? E aquilo nos emocionou. Vamos lá, artificial inteligência, esse mundo que entramos, já tem muitos da igreja que estão aproveitando, né? Não, eu já recebi lá, você entra lá, já faz a hora toda automatizada pela igreja. Isso, né? Então já tem muita gente utilizando. É aquilo que já Bento XVI falava, né? Agora o Papa Francisco, sabendo usar, né? Use mesmo para evangelização, tudo aquilo que vale a pena, né? É o risco, né? Porque de repente sim, você está falando com um boneco ali, né? Um robozinho, né? E às vezes é gostoso isso aqui, né? Tô falando ao vivo, eu tô vendo que tá aqui mexendo comigo. Tem uma galera que tá aqui interagindo nesse vídeo. Mas assim, tomara a Deus que a gente saiba utilizar
tudo isso para o bem. Porém, como a gente sempre gosta de desgraçar tudo, né? E já tem muita confusão em torno, né, dessas coisas técnicas, né? É estar atento. Não é nem a pasta, nem é só Eu mesmo uma falo assim, ferramenta. cuidado com o que você pesquisa, o cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você entra, né? As tais fake news do mundo, de repente eu estou falando com algo que não existe mesmo e estou sendo aqui tapeado, né? Então fica atento, né? Eu acho que é uma palavra, claro, todo mundo é assim, todo mundo que segue, que sabe disso. Fica atento ao que você lê, ao que você escuta. Hoje a mídia, por um lado, muito boa, por outro lado, assim, tem tantos pseudo-teólogos falando, e às vezes fala as suas teorias. Isso é ruim. Fundamente-se no catecismo da igreja. Fundamente-se na doutrina da igreja. Né? É a igreja que nós falamos. Eu não tenho a minha igrejinha separada. Eu não sou padre de uma igrejinha separada. Eu estou dentro de uma arquidiocese em São Paulo. Eu devo obediência ao meu arcebispo. Embora, mesmo sendo religioso, a igreja religiosa ela não é uma particularidade, ela é uma igreja da. Tem Exatamente. uma Nós regra. devemos respeito, né, à nossa autoridade maior, que é o arcebispo. Né? Então, isso é o diálogo em tempo todo. O que ele orienta? Então, bora fazer. Né? Às vezes as pessoas brigam, acham que eu tenho que fazer algumas coisas na igreja. Não, a igreja não é minha. Eu sou o animador dessa igreja nesse período que eu sou o pároco. Mas eu sou subordinado, primeiro ao meu superior religioso e depois ao meu arcebispo. Então eu tenho duas autoridades aí que apitam o jogo, né? Então, bora. Legal. Gente, nós conversamos aqui com o Padre Silvio. Eu acho que é uma das entrevistas mais legais que eu fiz. É uma pessoa super inteligente, super de bom humor. Curtiu, né? Curtiu falar de coisas diferentes, né? Até fugindo um pouco da rotina, né? Do dia a dia. Eu queria agradecer essa presença. Às vezes, na hora da missa, o pessoal fala, pá, tá meio sério. Não é que ele é sério, não. É porque você está dentro de um rito, né? Você quer que tudo aconteça bonito. Agora, quando a gente conversa assim, é gostoso. E assim, você vê, eu não quis ir muito doutrinadão, pesado, até porque é um assunto que às vezes, nossa, legal ver a religião por uma porta mais lightzinha, assim, agora dá para entrar. E Não sim. foi bem light as perguntas, elas foram. As perguntas foram boas. Mas obrigado, né? Quero agradecer e um prazer mesmo, né? Saber da sua formação, desse trabalho que você realiza, né? Uma forma da gente jogar a nossa voz para tanta gente. Isso. E os assuntos, né? Pela sua formação em todas as vertentes, né? E agora esse desafio, vamos falar um pouquinho de religião dentro, né? De tantos temas, né? E até vou convidar quem está nos assistindo e até posso convidar claro. a Paróquia igreja, Santa Terezinha, na região aqui, Santa Terezinha, Santana, né? Zona Norte de São perto Paulo. da Conselheiro Moreno, mas eu vou deixar todos os contatos aqui na descrição. E é bem facinho, tem dois colégios grandes, o Colégio Santa Terezinha e o Colégio Mazarello, né? Das Irmãs Salesianas e nosso. E a igreja fica numa pracinha, né? Bem gostosinha, ela às vezes tem muita gente. Eu queria que aquela igreja fosse 3 vezes maior, é uma pena, viu? Pequena, né? Demais. Quantas pessoas cabem lá? Confortavelmente, umas 250. Mas eu vou falar de domingo, vai 500. Ou mais, né? O pessoal fica lá. É uma pena que ela seja pequena. O senhor está convidando, então, quem está nos assistindo? Pode ir lá. Pareça lá que será um prazer imenso ter vocês na nossa igreja, quantas vezes quiser. E como é que a gente sabe que é o senhor que está presidindo? Todos os dias tem missa de manhã e de noite, né? Sim. E aí durante a semana a gente tem horário fixo. No final de semana é um ciclo, porque nós somos 4 padres. Ninguém vai pelo padre, vai pela... Mas a gente quer o padre, como é que faz? E aí dá bingo, acertei, Liga né? na secretaria. Pode ser, eles têm ali, a gente tem uma escala, né, pelos finais de semana já montada. Tá. De maneira que aí eu sei que tal hora vai ser tal padre, tal hora vai ser tal padre, né? E aí acerta. São 4 missas no domingo, né? 2 de manhã, 2 uma tarde e noite, e uma sábado à tarde. São as missas que dão mais movimento de gente ali, né? Eu estou patrocinando o padre aqui para ouvir a palestra e falar assim: olha, eu assisti o senhor lá no podcast. Legal, isso é legal. Tem que trazer essa modernidade também, né? Arrebanhar as ovelhas de uma forma digital aqui. Padre, obrigado pela presença aqui. Agradeço, até o próximo. Valeu, galera.